Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiarajuCast. E hoje se inicia 2026, que depois do Carnaval, que se começa o ano no Brasil. E aqui no Tiaraju Estúdio, queria que fosse diferente, mas não consegui gravar, então é o primeiro 2026 aqui. Tá uma correria o estúdio, mas é isso aí. Eu escolhi isso, né? Eu faço as minhas escolhas e vambora, cara. Trabalho em cima disso. Mas eu estou com uma pessoa muito especial, uma pessoa que a gente se conheceu num grupo de network. E eu olhei para ela e disse, pô, cara, essa mulher merece estar aqui no TiarajuCast. E a minha intuição não falha, cara. E aí fiquei pensando assim, pô, cara, então vamos lá, vamos trazer a Renata. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Renata Saus. Aí, Renata, se apresenta um pouquinho quem é a Renata, como um pouquinho da tua empresa, da Saus, o que problema que tu resolve. Deixa só entender um pouquinho, só para o pessoal ver que gabarito que tá aqui na frente aí na nossa mesa do TiarajuCast. Então, eu tenho a Saus é uma empresa de consultoria e treinamento. Nós somos especialistas em resolver todos os problemas que os empresários têm. Um dos projetos que a gente tem se chama Projeto de Empresário para Empresário, onde a gente faz a gestão empresarial, a gente vê todas as dores e traz soluções. Mas o que me trouxe até aqui, o diferencial da Saus, foi a implementação de ISOs, que é algo que ninguém fala do jeito que eu falo, porque todo mundo acha que é difícil de implementar uma ISO, a auditoria é muito tensa, e não é bem assim, né? É bem mais simples do que as pessoas imaginam. Dentro da Saus, eu também criei uma metodologia. É por isso que na Saus, os clientes, eles são mais, digamos assim, felizes durante o processo da implementação, porque é bem mais tranquilo, né? Eu criei uma metodologia de 10 passos, onde é possível implementar uma ISO ou fazer a gestão empresarial, ou seja, ganhar dinheiro, fazer com que as pessoas consigam permanecer na empresa, né? E ainda a gente consegue aplicar ferramentas de qualidade para manter esse sistema. Tá, e aí quando a gente fala, engraçado, né, quando ela fala assim, que é fácil implantar e tudo mais, eu como empresário disse, não é tão fácil, né, e aí eu vejo, Renato, tu fez o quê? Tu mastigou, tu organizou, colocou dentro de uma metodologia que fica fácil de aplicar, é isso? Isso, como eu sou engenheira de produção, então a minha cabeça funciona como se fosse um fluxograma, né? E aí, ao longo do tempo, eu também trabalhei como auditora, né? Eu me desliguei de um organismo certificador agora, nessa semana, segunda-feira, mas eu já estou há 10 anos trabalhando na área. Então, de tanto ver outras empresas passando pelas mesmas dificuldades, na minha cabeça foi criado um padrão. E aí, o que eu fiz, né? Como eu já venho de uma família empreendedora, todo mundo tem um pequeno negócio, eu observei os padrões das empresas familiares, mais os padrões das multinacionais que eu atendia, e aí eu parei para pensar e falei, vou abrir uma empresa, que se chama Saus, e vou criar uma metodologia própria onde seja mais fácil do empresário gerir a sua empresa, porque a gente não foi criado para ser empresário, né? A gente não tem uma educação para isso, a gente se torna empresário ao longo do tempo. Então, vendo todas essas empresas que eu atendi, eu busquei esse padrão para resolver esses problemas e cheguei nesses 10 passos. Tá, e aí vamos pensar um pouquinho, daí tu falou a certificação do ISO, vamos destrinchar um pouquinho o que é cada um, porque a maioria de quem está assistindo nós é o pessoal pequeno empresário, ou empresário já que já está no corre-corre, mas sabe que precisa se atualizar, sabe que precisa estar correndo atrás. E na nossa região aqui, o pessoal que mais assiste, né? Tem o pessoal de São Paulo e tudo mais, mas aqui na nossa região o pessoal assiste e chama você. Então, só meio tipo um pitch um pouco mais elaborado para entender um pouquinho isso, tá? Para ver que problema que tu resolve. Tá. Quando a gente fala em certificação, é algo muito específico. Quando que o empresário vai buscar uma certificação? Quando há uma necessidade de atingir um cliente, principalmente internacional, ajustar o seu processo com os fornecedores. Então, muitas vezes, para a gente comprar produtos melhores em larga escala, a gente precisa ter um contrato bem embasado, a gente precisa ter ferramentas de padronização, né? Mas as certificações, elas surgiram, né, se a gente for ver a história anterior, após a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo precisava se atualizar novamente, precisava produzir em alta demanda e era necessário que houvesse um padrão em produtos. Então, as ISOs começaram com produtos.
E aí eles criaram essas normas para que a gente conseguisse produzir em larga escala novamente e se reerguer. Ao longo do tempo, foi sendo atualizados para incluir serviços. Então, às vezes, as pessoas têm o senso comum também. Eu vou ter uma ISO só por causa de um produto específico, porque algum cliente está pedindo. Não necessariamente. A gente tem requisitos dentro dessas ISOs, que são para produtos e serviços. Então, é algo muito específico, porque cada ISO tem um objetivo. Vamos dar um exemplo da mais comum, que é a ISO 9001. A 9001, ela tem como interesse, né, do empresário, quando ele quer a qualidade, seja do seu produto ou do seu serviço, e também dizer para os stakeholders, né, para quem são os interessados da empresa, que a empresa ela tem a satisfação do cliente medida, né, por meio de processos, por meio de indicadores. As ISOs, elas têm padrões específicos, então é como se a gente pegasse uma lei, e aí a gente chega na empresa e observa cada requisito conforme a identidade da empresa. Porque o diferencial da SAUS é isso, né? É a gente trazer a identidade da empresa também com base na certificação. Porque muitas consultorias simplesmente entregam um pack de documentos e esquecem da identidade da empresa. Resolve aí. Resolve aí, segue esse documento aqui que funciona. Sendo que cada empresa tem o seu jeitinho, cada empresa tem... É um universo diferente, né? Então, as ISOs, elas são como se fossem leis. Então, a gente chega, analisa aquelas leis, cada requisito, dentro da metodologia da SAUS também, e coloca do outro lado a identidade da empresa. Uma vez que a gente conseguiu construir os procedimentos, mapear as atividades dos colaboradores, fazer um planejamento estratégico, analisar riscos e oportunidades do negócio e outras, né, ferramentas que a gente tem dentro das ISOs, a gente parte para um processo de auditoria. A auditoria é um termo que todo mundo tem medo, né? Porque outra pessoa diferente vai analisar os seus dados, vai perguntar, né, para os seus colaboradores como é o dia a dia. Mas é importante essa auditoria interna, que é uma obrigação dentro das ISOs, para que a gente possa corrigir esses problemas. Porque numa implementação, geralmente dura 12 meses, né? Então entra pessoas, sai pessoas, as pessoas vão mudando também os seus hábitos, né? Então é necessário a gente medir. E aí depois dessa auditoria, quando dá tudo certo, a gente parte para uma auditoria externa, que é com um organismo certificador, que até então eu também era auditora de um organismo certificador. Quando vem essa auditoria, aí sim a empresa recebe esse certificado dizendo que ela está apta. Por exemplo, no caso da 9001. Então a empresa recebe esse certificado e todos os stakeholders, né, os clientes, fornecedores, todo mundo que tem interesse nessa empresa, vê que essa empresa passou por um processo de certificação, dizendo que ela tem qualidade e satisfação dos clientes, né? Então, as ISOs, elas são muito específicas nesse sentido, para melhorar processos, e é algo que todos os anos você tem que manter. Então, quando alguém chega até a SAUS e pede uma proposta comercial, eu já pergunto, vai ter peito para manter? Porque não adianta tu ter uma certificação e depois tu perde. Então, é algo que também fica ruim, né, dentro do mercado. Então, ou tu faz e tem condições de manter, prepara uma equipe, então por isso que a gente também faz um monitoramento depois, ou tu segue com uma gestão empresarial, que é basicamente quando a empresa está desorganizada, a empresa cresceu demais, existe pontos de inflexão também, né? Geralmente empresas de 4 a 7 anos, ela começa a passar pelas dores do crescimento. Então, é nesse momento que a liderança ela busca uma certificação, trazer uma consultoria, trazer pessoas de fora para padronizar e até mesmo otimizar, né, os resultados da empresa. O pessoal acha que, e aí a gente está aqui com vários empresários desde o MEI, que o pessoal assiste, até o pessoal aí que fatura mais de 100 mil, 200 mil ao mês, tá? Uhum. E aí ficar pensando nisso, dessa caminhada, o porquê do processo é importante. Às vezes tem resistência, talvez do patrão, até ele entende, mas por que o funcionário resiste tanto a ficar com medo desse processo? É porque o processo vai ser ruim para ele ou coisa parecida. Só que ele não se tocou ainda, e é aí que eu vejo isso, a gente está trazendo bem para a realidade mesmo. Sim, e sabe como é que é, né, Renata? A ideia é o quê? Cara, se tá no processo e o padrão, é só seguir o padrão. Deu errado, não foi? Então o erro tá no processo. Uhum. Aí tu tira das costas e diz assim, no processo não estava escrito isso. Não foi isso que estava escrito, né? Não foi isso o que ficou combinado ali. Vamos falar um pouquinho desse processo, porque a gente tem isso, o pessoal te diga uma coisa. Cara, se tu quer crescer, se tu quer se desenvolver, se tu quer
crescer ao longo dos anos, o processo é fundamental. Não existe empresa que cresce sem processo. Ponto. Ou fecha, né? Exatamente. Conta um Fecha pouquinho disso. e perde o legado, né? Quando a gente não tem esses procedimentos bem escritos. Por que as pessoas têm medo desse processo? Primeiro, crenças limitantes. Então, toda vez que alguém questiona a outra pessoa, a gente acaba mexendo com as crenças das pessoas. Então, imagine, colaboradores que estão ali 10, 15, 20 anos numa empresa, vão passar por esse processo onde um desconhecido, né, um consultor, chega e começa a perguntar como é a sua atividade. A primeira coisa que a pessoa pensa é, o que eu estou fazendo de errado? E não é sobre estar fazendo algo de errado, é sobre o processo não estar comunicando ou entregando aquilo que precisa ser entregue. Então, a primeira dificuldade, a primeira barreira que a gente tem é isso. Não é sobre a pessoa, é sobre o processo. Mas não é sobre um contrato fechado, tudo é sobre pessoas. Então, a gente precisa conversar com as pessoas para entender como é a rotina, como é o dia a dia. Uma vez que a gente entende essas atividades, a gente não vai estar lá para julgar, né? Se está certo, se está errado. A gente precisa entender, a gente precisa saber como a pessoa executa. Aí sim, pensando no caso de uma normativa, a gente vai olhar os requisitos e ver o que atende e qual é o gargalo daquele processo. Então, as pessoas têm essa dificuldade, muitas vezes, de falar o que elas fazem. E aí entra essa questão de realmente fazer essa autorreflexão, né? Porque todos os dias tu sai da tua casa e vai trabalhar. Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito? Né? E se a empresa não tem missão, visão, valores ou o propósito estabelecido, os procedimentos também não vão ter. Né? As pessoas que trabalham na empresa também não seguem esse propósito. Então, elaborar um procedimento não é só sobre um procedimento. Eu digo que é sobre traduzir um legado em procedimento. Sim. Profundo isso, né? Pô, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre a influência do CNPJ, ou melhor, do CPF, influencia diretamente o CNPJ, né? O que tem a ver, claro que a gente sabe um CPF forte e uma empresa forte, né? Como é que tu lida com isso? Qual a tua visão baseada em cima disso, né? Do CPF para o CNPJ? Primeiramente, o dono da empresa tem que querer esse processo, né? Eu digo que nós, como donos de empresa, nós somos a energia da empresa. Então, muitas vezes, se a gente não está bem, a gente chega na empresa, nosso colaborador também não fica legal, né? Se a gente está meio doente, acontece alguma coisa pessoal, a gente acaba transferindo essa energia para a empresa também. Então, tudo que a gente faz no CNPJ, no CPF, reflete no CNPJ. Se a pessoa é desorganizada, não cuida da saúde, não busca conhecimento, automaticamente ela vai atrair pessoas também no mesmo formato. Um ou outro se destaca, né? Então, eu sempre prezo por entender a identidade da empresa. Eu vejo que, eu digo por mim mesma, né? Como líder de uma empresa, a gente tem muito ego. Então, quando a gente busca ajuda, a gente tem que estar disposto a mostrar as nossas vulnerabilidades e tratar esse ego, porque vai chegar outra pessoa para ajudar e vai falar, olha, isso aqui está errado, mas isso aqui também é porque você não solta o processo. E muitas vezes a gente não solta o processo para que os nossos colaboradores façam de uma forma melhor, porque a gente sabe fazer, porque eu fundei a empresa, eu comecei desde o começo e tem que ser assim, né? Então, o CPF ele tem que estar muito alinhado com o CNPJ. Talvez isso está pegando bem as dores, hein? A Renata disse, hoje eu vou castigar. Olha só, a ideia, o que a Renata, né, chega e fala na cara dura, é o que, cara? Se tu não soltar a mão, se tu não abrir, a gente sabe, o teu funcionário, que nem o Onoel, que o Onoel... Estou formado mais de 10 anos em fotografia. Pô, eu fotografando, meu funcionário fotografando, eu sei que não vai ser igual. É diferente, claro que é, porque eu tenho 10 anos de caminhada em cima disso. E aí, mas tem uma qualidade mínima para ser entregue, né? E qual que é essa qualidade mínima, sabe? E é isso, assim, de estar caminhando, de estar entregando, para ver como é que a coisa acontece, né? E é por isso que tem que ter procedimentos e tem que ter um cronograma dentro da empresa. Porque, no final das contas, os gestores, eles estão ali para liderar pessoas, não para fazer a parte operacional, para ficar conferindo os mínimos detalhes. E esse intervalo, né, entre a tua execução, que é muito mais rápida, a qualidade também é superior, para que a outra pessoa execute e fique diferente, precisa ter um padrão
mínimo. Só que, se não é explicado, e nós como seres humanos, a gente tem várias formas de aprender, né? Ouvindo, falando, escrevendo, de forma visual, com números, com gráficos. Se a gente não coloca isso no procedimento, a qualidade sempre vai estar variando. E quem vai sentir isso? O cliente. Então, você receber uma reclamação do cliente é pior ainda. E perder o cliente por causa disso, né? Por causa da nossa desorganização ou realmente do ego, né? De não deixar outra pessoa executar. Então, o líder, ele tem que, sim, participar do processo, ele sim tem que estabelecer procedimentos. Muitas vezes é ele que vai ter que escrever, porque se não tem base, não tem padrão, quem que vai fazer? Né? Tem que ser o líder. Mas a ideia é que realmente o gestor, ele só cuide de pessoas, ele esteja ali uma função mais analítica para orientar, não executar. E aí tem que soltar, né? Não vai sair do mesmo jeito que se fosse a gente para fazer. Quando eu chego e falar que tem que pegar, escrever e partir para cima, é um away, cara. Tipo assim, de estar entendendo como é que faz. Uma das coisas que a gente faz aqui na empresa é gravar o processo. Tá? Nisso, gravo o processo para não ter, eu não achei o link, não sei, né, aonde que tá. Gravo o processo passo a passo e aí disponibiliza para o cliente ali, para o funcionário, colaborador tá trabalhando, tô com dúvida disso para tá fazendo. Eu acho que isso é um amadurecimento que tem da empresa, né? A gente sabe que quer crescer, até hoje eu estava falando isso com a minha funcionária, que cara, se quer crescer, senão eu fico sozinho aqui no Tiaraju Studio, como antes, como eu comecei aqui no Tiaraju, sozinho, faço todo o processo, mas daí vai o quê? Vai diminuir, com certeza, o fluxo, né? Aí eu vejo que é questão de escolha, né? Principalmente para fotógrafo, para prestador de serviço, cutuca bastante, né? Se tu quer crescer, ou se tu quer qualidade. No fundo é isso. A gente consegue conciliar os dois? Tenta, né? Eu estou cutucando mesmo, estou falando bem da dor mesmo, como é que é, né, Renata? Mas tem que ter um padrão mínimo do Tiaraju Studio, o mínimo ali desse processo. E é possível crescer e com qualidade, né? Então, geralmente, quando a gente inicia a empresa, é normal. Sim. A gente vai fazer tudo, né? Desde a recepção até o financeiro, muitas vezes até a contabilidade, mesmo sem saber fazer. Mas se a pessoa quer se tornar um profissional de qualidade, um empresário de verdade, não apenas um freelancer ou um profissional liberal, e quer atingir outras pessoas, né? Quer realmente abençoar a vida de outras pessoas por meio da empresa, é necessário criar esses processos, esses procedimentos, e isso de gravar é importante, porque o teu segmento é muito visual. Sim. Então, como que as pessoas vão entender como você trabalha? É gravando. Vai existir locais onde a gente precisa fazer procedimentos no mínimo dos detalhes, porque a empresa trabalha com produtos. Então, tem critérios técnicos. Além das normativas, por exemplo, ISO, a gente tem que atender NBRs e outras legislações. Então, vai ser como se fosse o manual de um carro, né? Ou quando a gente compra um móvel e tem que montar. Empresas que é de serviço, é muito mais sobre essa comunicação, esse relacionamento. Mas não é porque você conversa com o teu colaborador que você não vai escrever um procedimento. Isso é diferente, né? Existe um passo a passo. Por exemplo, um processo comercial é totalmente relacional, né? Existindo ou não um CRM, tem a parte que é meio difícil de escrever, mas tem um passo a passo, né? Precisa ter um prazo. Alguém entrou em contato contigo. Quanto tempo tem que ser o retorno? Seja positivo ou negativo, né? E assim por diante. Faz pensar né? Claro que é. Vamos falar um pouquinho sobre educação empreendedora e consultoria e mentoria, né? Como está relacionado isso e o que tem um bate a favor do outro para caminhar em questão disso. Porque quem está assistindo aqui, Renata, é o pessoal que quer a mais. Não é só, eu vou assistir só por... nem sei, só para matar o tempo ou coisa parecida. Não, esse pessoal que está assistindo é o que quer algo a mais. Assim, o que será que a Renata no TiarajuCast vai conseguir contribuir para a minha empresa, né, para meu segmento dentro ali. E aí pode colocar também como prestador de serviço ou como construção de produto. Sim, dentro da SAUS nós temos uma esteira, né, de produtos. Existe a consultoria de implementação, que ela também, de certa forma, é uma mentoria, porque eu tenho uma equipe que faz. Então, os consultores, eles vão até a empresa, fazem a parte
mais operacional, e na parte estratégica eu acabo atuando em alguns projetos, né, projetos mais longos. Mas é uma mentoria. Por quê? Porque o meu profissional, ele já está lá dentro, ele já trouxe as dores, eu tenho um alinhamento com ele, então quando eu chego para conversar com o empresário, é de empresário para empresário. Eu sei a dor que ele está passando também, até porque eu tenho pessoas na minha equipe, né? Então eu preciso gerenciar. E essa mentoria, ela é muito mais estratégica, porque eu não quero que a SAL seja lembrada só por um procedimento, um documento que foi entregue. Quero que ela seja lembrada pelo legado que ela ajudou a deixar. Né? Porque todos nós, como empresários, o que no final das contas a gente quer é deixar um legado. Deixar um legado. Porque o mais dolorido é você ver uma empresa fechar. A venda até é legal, porque é uma escolha também, né? Você cresceu tanto que outras pessoas tiveram interesse e decidiram comprar a sua empresa. Mas o fechar a empresa é muito dolorido, né? Eu já vi muitos empresários passando por isso. Então, essa mentoria é justamente para que o empresário ele se sinta acolhido, né? Não seja um relacionamento frio. Existem a parte de treinamentos também, que eu vejo que é algo extremamente importante para todos nós, porque você estar dentro de uma empresa te treina. É o skin the game real, né? Você aprende coisas que uma escola, uma faculdade, nada vai te ensinar se você não abrir um CNPJ e botar a cara para fazer. Mas é necessário a gente buscar conhecimento. E conhecimento em diversas áreas, até para a gente não se tornar um profissional raso. Né? Tem muitas pessoas que procuram só a parte técnica e esquecem da relacional. Ou vice-versa. Então é interessante a gente sempre estar buscando treinamentos, trazendo pessoas novas dentro da empresa para motivar os colaboradores também, ver coisas diferentes, né? Às vezes eu falo para os meus clientes, vamos lá numa confraria de vinho, vamos fazer um esporte, vamos fazer alguma coisa, por quê? Porque são pessoas, a gente vai se conectar com outros empresários que têm as mesmas dores e estão tratando de outra forma, que também agrega para o nosso negócio, né? Então, isso é treinamento. E hoje, as formas da gente buscar conhecimento são muito diversas, né? Claro, eu sou muito a favor do estudo tradicional ainda, né? Até porque eu fiz, né, a faculdade, pós-graduação, outras certificações, mas eu também entendo que, para a nova geração, conteúdos mais curtos, mas que também treinem essas pessoas, também é importante. E aí a gente tem que trazer isso no ambiente de trabalho, porque muitos empresários vão olhar, não, mas o profissional tem que buscar fora. Sim e não. Né? Se a gente também não incentiva, como que a gente vai ter uma equipe multifuncional, uma equipe realmente melhor, né? Então a gente também tem que trazer isso dentro da empresa. E a questão da mentoria. A mentoria ela está mais atrelada ao processo, ao serviço que a gente tem, que é o projeto de empresário para empresário, que ele não é sobre certificações. A gente trabalha mapeamento de processos, procedimentos, planejamento estratégico e treinamentos. Mas existe momento só para mentoria. Então, os problemas geralmente são os mesmos, mas com um grau de risco diferente. Então, ali entra a mentoria, é algo muito específico para cada cliente. Muito bom. Ela falou das empresas, a tua empresa só tem 3 saídas. A primeira, ela vai ser vendida, e se for vendida com os processos organizados e padronizados, ela vai valer, não estou chutando, cara, mas vai valer no mínimo 10 vezes mais, porque daí vai ser uma folia, tira a folia e vai ser organizado. Sim. Porque quem é que o cara que vai querer comprar a tua empresa com uma bagunça, com um auê, com folia, né? Aí, outra, vai ser herdado, então vai ser passado de pai para filho, aí, ou vai quebrar. São só essas 3. E aí, quando a Renata fala, diz assim, que nem o Noel aqui com o Tiaraju Studio já está há 10 anos, eu disse, cara, se quebrar, dá uma dor, e cara, e é tão ruim assim, a gente se viu bastante na pandemia isso acontecendo assim. Sim. Quebrar, que os caras praticamente de joelhos na empresa chorando, assim, sabe, vi cada coisa assim e dói, cara, porque não tá organizado, não tá com processo, pode parecer, às vezes a gente acha que o processo dificulta mais ou atrasa mais o trabalho, mas na verdade é a organização. Tipo, cara, como é que eu posso estar fazendo isso? E outra também, uma das coisas que é bem importante lembrar, que o processo ele é vivo. Exato. Que o pessoal acha que assim, uma vez a Salsa pegou e fez, pronto ali. Não, ele é vivo, ele tem continuidade.
descobriu um link diferente para mandar, não sei o que. Vamos dar um exemplo, tá? Antes aqui porque eu gosto de trazer bastante isso pro dia a dia. Antes aqui no Tiaraju Studio a gente gravava o podcast e mandava pelo Drive. 16 GB de espaço para um programa, né? Porque a gente grava aqui em 4K. Aí mandava pelo Drive e aí o cliente não conseguia baixar. Aí o que está acontecendo? Como a gente faz? A gente pega, sobe direto na conta do cliente, deixa tudo pronto, deixa lá no privado e aí depois ele coloca as informações que ele quer lá, que é o título e a descrição e faz a publicação, a agenda da publicação, sabe? São coisinhas que a gente vai melhorando para estar avançando, né? Fala um pouquinho disso. Eu não sei se o pessoal sabe, mas para vender uma empresa tem que estar organizada, senão ninguém compra. Eu já passei por 2 processos de venda de empresa, onde eu fui contratada justamente para isso, para organizar os processos. Uma delas buscava algumas certificações específicas, porque o grupo que comprou precisava e exigia aquelas certificações. Então a gente fez todo um processo, né, de organizar, trazer procedimentos, fazer auditoria, porque quando foi feita a auditoria de compliance da empresa, né, do grupo que comprou, isso teve um peso maior. Então a gente fez um trabalho de mais ou menos 2 anos antes da venda de fato ocorrer. E recentemente também uma empresa contratou, e durante o processo eles não tinham interesse de vender, mas a empresa tinha um faturamento mais ou menos de 3 milhões. Em 4 meses ela saiu de um faturamento de 3 para 7 milhões. Só com a organização de processos que a gente fez. Ela também buscou uma certificação específica, porque os concorrentes não tinham, e ela viu isso como diferencial, se ela tivesse. E aí, ao longo do processo, um grupo também quis comprar ela. Então, bem no finalzinho da auditoria, eu já sabia, né, que eles estavam nesse processo de venda, e de um faturamento de 3 milhões, ela foi vendida para 35 milhões. Então, olha o quanto valoriza, né? Claro, tem todo um desgaste, tem todo, né, um trabalho que a gente tem que fazer, porque é uma venda também. Então, a emoção, né, dos colaboradores, dos donos da empresa, estão mais afloradas. Mas, ainda assim, super valoriza, né? E aí sim, é aquela sensação de dever cumprido. Quando o empresário, ele quebra, acho que o primeiro sentimento é de incompetência. Né? E a incompetência por quê? Porque deixou de ver os pequenos detalhes. A gente não vai tropeçar numa montanha, né? A gente tropeça numa pedrinha. E a mesma coisa acontece quando sai um colaborador, sai outro. Ao longo de um ano, toda a tua equipe foi trocada. Então, se você, dentro da sua empresa, começou com uma pessoa em janeiro e essa pessoa não está em dezembro, talvez tenha um problema muito grave, né? E às vezes é de processos, porque nós, como seres humanos, nós buscamos a ordem. Então, tudo que é belo, que é organizado, nos chama a atenção. E às vezes a gente acha que é um padrão inalcançável, e não é. Não é algo inatingível. Só que dentro da empresa, se está desorganizado, qualquer outra empresa ao redor que pareça melhor, que pareça mais organizada, vai fazer com que o teu colaborador olhe para o lado. E uma vez que ele olhe para o lado, talvez ele queira ir. Né? Então, isso também é um sentimento que traz ali, né, para o empresário de incompetência. E aí vai quebrar, né? Além do conjunto financeiro também, né? Porque tem muito a ver com as emoções da pessoa. Então, ela começa a comprar coisas, às vezes, para reter as pessoas dentro da empresa e não cuida do financeiro. Então, atrela uma empresa desorganizada, um dono que gasta bastante, a hora que vai quebrou. Né? E aí quebra não só a empresa, mas quebra o dono também. Sim, quebra todo mundo, Quebra todo mundo. E aí, de fotografia tem muito na fotografia que o pessoal quebra de tanto vender. E o pessoal, assim, acha estranho, assim, como assim quebra de tanto vender? Cara, colocou o preço errado, e aí aquele produto que achava que dava dando lucro, tá dando prejuízo. E aí vendeu 1, 2, 3, 15, 20, deu prejuízo, faliu a empresa. Uhum. E o pessoal não se liga nisso. Quando chega e diz assim, pô, tem que estar organizado, tem que remodelar. E aqui o Tiaraju Studio também anda por esse processo, assim, de estar vendo, assim, pô, cada ano tá melhor. Eu fui olhar um documento há 3 anos atrás, como era o Tiaraju Studio, pô, tá completamente diferente, questão de muito mais maduro, né, de processo e de seguindo. E faz parte disso, né, faz parte, né.
Vamos estar assim caminhando já pro final, dona Renata, de ser muito rápido, viu? A conversa é gostosa, né? Gostei. Até se você que tá aí assim, nos assistindo, gostou, escreve aqui embaixo, assim, pô, e se quiser mais a Renata aí, a empresa Saus aqui dentro do Tiaraju Studio, para estar contando passo a passo, vamos dar um exemplo como é que se elabora o processo ou coisa parecida, ela vai estar aí, vamos filmar ali, Ragnarela ali, ó, ela dizendo que sim, né, Renata? Sim, isso. Tem muita coisa para contar para os empresários, como organizar suas empresas, ganhar mais dinheiro e com menos tempo ainda. Então, gostei bastante da Renata, que ela vem, entrega um monte, tá? E não fica escondendo o jogo, porque às vezes a gente traz, a pessoa fica meio assim, eu vou entregar, mas não muito e tudo mais. E aí a Renata vem e entrega. Tá, gostei bastante, Renata, muito bom, muito bom. Gostei do jeito da Renata, assim, da tranquilidade dela, né? Tá falando como é que faz. Me conta como é que o pessoal te acha. A gente tem um site, a Saus, www.saus.com.br. Dentro da nossa landing page tem 2 formulários para ser parceiros, porque eu trabalho no formato de parceria. E também um outro formulário para que você possa fazer uma proposta comercial junto com a gente, né? Também tem nas redes sociais e, em breve, alguns produtos digitais. Aí, esses produtos digitais vai ser gravado aqui no Tiaraju Studio, né? Exatamente. A gente está bem feliz, bem orgulhoso. E a gente quer fazer parte da tua história, da tua empresa, da Saus também. Sim. Acredito aí. Pessoal, essa mulher, a gente olha, diz que não pode perguntar para a mulher idade e cor de cabelo, mas assim, pô, ela olha para ela assim, bem novinha e um conhecimento assim gigante, cara, gigante. Um talento. E aí eu vejo assim que vai dar muito aí. Vamos colocar uma meta, se tiver... Vamos colocar 150 likes nesse vídeo, a gente te chama de novo. Gosta sim, gosta de meta, gente. Pode deixar, vamos deixar, e aí tu pega e vem de novo. E aí, se você quiser também, pode colocar, eu quero saber mais sobre o processo, eu quero saber mais sobre isso. Aí o que tiver mais ali, a gente pega e puxa. Mas vamos deixar a regra bem clara, 150 likes, isso, tá? E aí vê o que mais o pessoal pedir ali embaixo, a gente vai trazer isso como assunto. Pode ser, Renata? Então, pode ser, tá combinado, certeza, minha querida? Tá combinado, vai ser um prazer voltar aqui. Show de bola. Aí, considerações finais, por favor. Obrigada por esse momento, pelo espaço para poder falar da Saus, falar de algo que as pessoas dificultam, né? Todo mundo vende a dificuldade e eu vendo a facilidade. Eu sempre falo, não é muito fácil trabalhar comigo. O meu cliente, ele sempre vai me ver sorrindo, conversando. Minha equipe, eles já estão acostumados com o chicotinho, né? Mas, como eu sempre falo, não é sobre um contrato fechado, tudo é sobre pessoas. O foco da Saus é o relacionamento. A gente quer ver outros empresários sendo felizes, conseguindo construir família, porque muitas vezes você deixa de buscar coisas para a sua vida pessoal porque a sua empresa está desorganizada. E a gente não pode esquecer disso. Tudo é sobre pessoas. Então, eu deixo essa frase, que é o slogan da Saus, para que realmente entre na cabeça de vocês. Não adianta a gente pagar caro em recursos e não manter as pessoas. No final das contas, a gente quer deixar um legado como empresário. Aí, show. Eu nunca imaginei nesse formato de ISO, de entrega, fosse tão humanizado, tá? Quando eu vi isso, quando a gente começou, pensei, essa guria tem coisa diferente, cara. Tem o meu jeitinho. Olha aí, mas traz a humanização. Então, para você que gostou desse podcast, então, por favor, curte, compartilha lá, manda pro seu amigo empresário, diz assim, olha só o que tá falando aqui sobre o processo, acho que seria bem legal, tá bom? E aguardo vocês até o próximo podcast do TiarajuCast.